6 minutos e 44 segundos aí de por que o Lula Molusco é triste. Vamos descobrir por que o Lula Molusco é triste? Eu não faço ideia por que ele é triste. Hoje eu não estou para brincadeira porque eu estou extremamente depressivo. Eu não quero conversa com você, principalmente se você for uma esponja. Ah, moleque, pegou a referência. Oi, eu sou o Tino, sejam muito bem-vindos a mais um Vivo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, um dos personagens mais diferentes de todos os desenhos animados. Lula Molusco, o adulto normal. Olha... Porra, perfeito. Perfeito. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Peraí. Eu tenho um par de meias do Lula Molusco. Não é legal? Eu tenho um par de meias dele. Sabe por quê? Porque o Lula Molusco é o verdadeiro herói de Bob Esponja, né? Não tem como. Ó, não dá, né? Simplesmente brabo. É o verdadeiro herói. É o Working Class Hero. Lula Molusco é o Working Class Hero. É o herói da classe trabalhadora, né? Não tem jeito. E fica aquele alienado, desgraçado do Bob Esponja falando: a vida é tão boa. Vai tomar no cu, porra. Eu queria dizer que eu já me achei muito mais parecido com o Bob Esponja ou com o Patrick, mas hoje eu sou muito mais do Lula Molusco. E não é nem pelo fato de eu saber tocar clarinete, né? Porque, tipo... Ah lá, entrou em choque, né? É óbvio que eu não sei tocar clarinete, eu não sei fazer nada. Mas ó, antes da gente começar essa análise profunda e psicológica sobre o Lula Molusco... Eu gostei da linguagem, achei bem maneiro. Porque eu não sei se você sabe, mas eu sou especialista no que eu vou falar aqui. Eu sou especialista em vida marinha e psicologia. Formei lá na UFMG. Sei, mano, de tudo que eu vou falar aqui. Nunca faria um vídeo sem saber sobre o que eu tô falando, tá? Nunca. Bom, mas enquanto Pô, gostei, sincero. eu bebo minha... Esse livro ali do Elon Musk é muito bom, né? Porra. Claramente ali um presentaço de alguém, um Natal, né? Pô, eu sei que você gosta de ler, sobrinho. Aí eu comprei esse livro aqui. Sua mãe me falou que você adora ler. Então eu te comprei esse livro aqui, ó. aguinha aqui, você deixa seu like e se inscreve no canal aí também, tá? Só rapidinho aqui, coisa rápida, papum, acabou, hein? Bom, então eu acho que uma maneira interessante da gente começar introduzindo esse assunto... Ai, que legal, tia. Obrigado pelo livro do Elon Musk. Obrigado. Eu tô feliz. Eu gostei muito. na vida de vocês é a gente entender por que o Lula Molusco é triste. Bom, existem vários motivos que podem ser comparados ali na vida real, né? Que pode ter algum sentido real em volta disso. Porque, obviamente, é um desenho que não tem base nenhuma na realidade, até porque tem fogueira embaixo da água. Isso é muito forte, pô. Fogo embaixo d'água é muito bom. E quando eles se dão conta que tem fogo embaixo d'água, aí o fogo apaga. Porra, é brilhante, pô, brilhante. Acho que existem alguns compromissos ali com a realidade que esse desenho tem que ter. E então eu vou falar aqui pra vocês agora. Bom, a primeira coisa que você obviamente sabe é que o Lula Molusco não é uma lula, e sim um polvo, que são simplesmente um dos seres mais bizarros e inteligentes do planeta Terra. E olha, o polvo na vida real tem... O Lula Molusco é um polvo? O Lula Molusco é um polvo? Acabou. Gente, simplesmente acabou. Passou L de Lula Molusco imediatamente. Meu Deus. vários motivos pra odiar uma esponja e uma estrela do mar. Isso porque as esponjas são seres extremamente simples. Eles não têm músculo, não têm sistema nervoso, não têm órgãos internos e, obviamente, eles não pensam. Já as estrelas do mar, a gente pode dizer que é um pouquinho mais complexo, já que elas têm sistema nervoso, têm sistema digestório. Inclusive, algumas pesquisas mostram que as estrelas do mar têm meio que olhos em cada um dos seus braços, mas também não tem cérebro. Isso eu acho que explica muita coisa. Agora, Caralho, isso faz muito sentido, né? Pô, isso faz muito sentido. A percepção do real do Bob Esponja e do Patrick é muito distinta da percepção da realidade que o Lula Molusco tem, né? O Lula Molusco está marcado pelo sofrimento de Sísifo em ter que sustentar a existência através do trabalho alienado e da exploração. Enquanto o Bob Esponja e o Patrick, por serem seres, um desenvolvimento bastante primitivo, não pensam. Caralho, foda! Os polvos, eu não preciso nem dizer que eles são um dos seres mais inteligentes e capacitados do mundo. Eles têm mais de 350 milhões de neurônios, que assim, nem se compara com o do ser humano, que são mais de 35 bilhões. Mas a gente pode dizer ali que eles são bastante... Pô, mentira isso aí, viu? Eu quero
o voto impresso da contagem de neurônios, viu? Voto impresso já da contagem de neurônios, porque eu conheço gente que tem bem menos. Bem menos. Uns 7 ou 8 neurônios? 5 ou 6, talvez? Inteligentes, e obviamente que a maioria desses neurônios são usados para movimentar os seus tentáculos. Nossa. Enfim, isso também seria uma das grandes explicações do porquê o Lula Molusco é tão triste. Ele é tão inteligente, mas ele é meio que obrigado a trabalhar com uma pessoa que não é inteligente. Ele trabalha em um lugar que não exige nada de uma capacidade mental, ou seja, ele é... Como não exige nada numa capacidade mental, pô, tá maluco? Ser caixa é um bagulho foda, mano. É um trabalho que tem uma certa mecanicidade, né? Mas, pô, pra fazer conta, pra atender... É um trabalho bem repetitivo e mecânico, né? De alguma maneira. Tem uma calculadora humana. A calculadora humana. Faz sentido, né? É inteligente, mas ele não... Mas não acho que é por isso que ele fica bravo. Não é porque ele faz um trabalho de baixa complexidade. Eu acho que ele fica bravo no trabalho porque ele é só um fudido que tá lá trabalhando. Um chefe sovina pra caralho, um capitalista filha da puta, um funcionário lambibota do patrão. Acho que por isso que ele tá puto. Ele se sente frustrado por não poder usar essa inteligência. Outro fator para ele ser completamente depressivo pode ser visto em uma série de episódios maníacos do Lula Molusco. Que assim, eu sou um grande especialista, né? Eu sei exatamente do que eu tô falando, igual comentei aqui. Mas basicamente pode ser resumido em: ele acredita ser maior do que ele realmente é. Ele tem um ego muito grande. E isso pode trazer um sentimento de raiva, angústia e frustração, igual eu falei, porque ele não consegue realizar a grande maioria das coisas que ele tem, os sonhos que ele deseja. Ele acredita que ele sabe muito sobre arte, por exemplo, que ele sabe tocar um clarinete como ninguém no mundo. Mas ele nunca foi reconhecido por isso. E isso acaba gerando uma bola de neve de sentimentos pessimistas e horríveis pra ele, já que com isso ele acaba pensando que na verdade é as outras pessoas que não entendem de arte ao invés de ele que não sabe fazer. Por isso que sempre que ele tem a oportunidade de colocar a culpa de um erro que ele mesmo cometeu na outra pessoa, ele vai lá e coloca. E essa outra pessoa normalmente é o Bob Esponja ou o Patrick. Bom, mas agora chegou a hora da gente responder uma pergunta. Bom, acho que... psicologia unicu, total. Acho que o Lula Molusco é um proletário, né? É um proletário um pouco premium, amargurado aí com a vida, que tem outros interesses, outras coisas que gosta de fazer, mas não consegue desenvolver essas capacidades para fazer. Fica frustrado, fica triste, tá puto, tá triste, tá sempre apático, deprimido. E aí a realidade vem e toma! Pergunta que muitas pessoas já fizeram e ainda fazem para os criadores do desenho: o Lula Molusco tem depressão? Olha, para que essa pergunta seja respondida é necessário a gente entender que existem vários tipos de depressão, que existem sintomas que devem ser identificados e tudo mais. Segundo a Lisa Guerra, que é uma estudante de psicologia, e tem até o canal que o nome é Psicologia, Animes e Séries, que ela faz um trabalho muito legal analisando todos os personagens de animes e desenhos, e é muito da hora, e ela fez sobre o Lula Molusco, e eu tô tirando as informações. Caralho, é uma terceirização da psicologia unicu. Caralho, velho. Nossa, meu Deus. Diagnosticar desenhos animados. Eis aí uma categoria de esporte olímpico foda. Foda. Diagnosticar desenho animado. Mano, isso é forte. Nossa, meu Deus do céu, velho. É um nicho, sem dúvidas, é um nicho de maluco, né? É um nicho de aí pessoas que estão diagnosticando o Lula Molusco. Parece uma boa ideia, Qual personagem você acha que tem DDAH? Porra, é brincadeira, velho. Não, porra. Cara, é isso, entendeu? A forma como a banalização do diagnóstico é isso. Agora a gente está fazendo conta no TikTok para te ensinar a você se diagnosticar com alguma coisa. Eu me diagnostiquei aqui com qualquer coisa porque eu vi um vídeo. Caralho! Aí você fala, mas é um médico que fez o vídeo. Não, com certeza. O vídeo, a produção dele, vai pensar e ouvir todas as suas características e necessidades. Vai entender toda essa complexidade de coisas, né? Igual analisar o Lula Molusco. A mesma coisa, pô. A partir de agora, do vídeo dela que explica... Nossa, essa terceirização é muito boa. Bom, no caso do Lula Molusco, ele deveria ser diagnosticado como transtorno depressivo persistente. Meu Deus, ele deveria ser diagnosticado. Ele não é nem uma lula! Porra, o cara não é nem uma lula! Ele é um polvo! O cara é um polvo! É uma vertente da depressão em que os sintomas se espalham durante o dia inteiro. Sintomas como insônia, se sentir pra baixo, cansaço, baixa energia, baixa autoestima, desesperança do futuro. E claro que ninguém aqui se identifica com isso, né?
Ah, mas isso daí é capitalismo, pô. Isso é capitalismo. Por isso, né? Essa é a explicação central. O Lula Molusco é triste por quê? Porque ele tem um trampo de merda, que ele ganha mal, e ele não se dedica a outras coisas e tem dois vizinhos chato pra cacete. Que essa é a verdade, né? O Bob Esponja e o Patrick são chatos. É isso. Né? Sintomas universais. Ah, desesperança com o futuro, medo da atualidade. Porra, eu tô nessa. Tá todo mundo nessa. Todo mundo, velho. Uberização e sofrimento psíquico. Meu Deus. Lógico que não. Nem eu, nem você, né? Vamos continuar aqui. Bom, e o Lula Molusco tende a ser um personagem muito complexo, mas é meio difícil a gente traçar todas as personalidades dele aqui, porque primeiro, ele nem é o foco do desenho. Segundo, ele não existe. É um desenho onde o criador não tem o objetivo de colocar como foco a depressão, a tristeza, a solidão de uma pessoa. Mas enfim, a grande conclusão final é que sim, o Lula Molusco apresenta grandes tendências depressivas. E diferente de você que é realmente triste, depressivo, não tem esperança no futuro, o Lula Molusco é um desenho, né? Então ele não sente aquilo. Caralho, que mensagem motivadora boa, pô. Excelente, né? Muito boa mensagem de motivação aí. Verdade. Você é meio real, né? Então, puta, eu acho que eu só tô piorando a situação. Sem dúvidas, né? Foi um vídeo. Analisando alguns personagens. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo e analisando alguns personagens, eu posso tentar até entrar em contato com a Lisa Guerra pra ela me ajudar aqui a desenvolver esse projeto e a gente pode trazer outros personagens. Precisa não, pô, precisa não. Então comenta aqui personagens que você quer que eu ajude aqui a analisar ele aqui. Você pode me seguir nas redes sociais, @TinocandoTV. Agora você pode se tornar membro que temos aqui no vídeo, e eu gosto muito desse cara, que ele também tá sempre lá no mesmo. Ah, é só propaganda. Me pareceu um lance... Vamos analisar mais. Opa. Olha, hoje eu não estou para brincadeira, porque eu estou 1.250.000 inscritos? Caralho. Vamos ver. E se o Brasil... Bom, parece interessante, né? Tendo em vista que é um debate muito louco pra poder falar de história e tal. Então, ninguém nunca tá pronto, né? Essa é a graça. Vamos ver. Fosse colonizado por outro país, quais seriam as outras potências mundiais que poderiam realisticamente controlar o nosso território? Será que a gente estaria melhor ou pior do que nós estamos hoje? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente estaria pelo menos próximo do que é os Estados Unidos? Ou o nosso futuro estaria fadado ao que somos hoje? Nossa, futuro fadado ao que nós somos hoje. Me sinto um maniqueísmo vindo aí, hein? Estou sentindo um maniqueísmo da análise. Nós vamos entender. Espero estar enganado. 3, 2, 1. Bem feitinho. Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês na aba de comunidades aqui do canal e nas redes sociais, onde eu fiz a votação. Mais de 67% do público quis esse tema, então eu trouxe. Então se você quiser participar de outras votações para temas de vídeos aqui do canal, é só você me seguir nas redes sociais. Seríamos como os Estados Unidos, sem plano de saúde, sem SUS, né? Sem Seguridade Social, sem possibilidade de comprar uma casa, né? A não ser que você se endivide para sempre e reze a Deus para que seu emprego seja mantido até lá. Mas o importante é que você vai poder comprar vários tipos de MM, velho. Vários. Você já viu quantas cores de MM tem nos Estados Unidos? Você já viu quantas cores de balinhas de goma tem? Quantas minhoquinhas? Porra. Você quer mais liberdade do que isso? Você poder montar a sua caixinha de infinitas cores? Por favor, né? Sociais, @TinocandoTV, que eu vou estar sempre avisando quando sair essas enquetes aí, falando de temas e outras novidades pro canal. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, o intuito desse vídeo é mostrar de forma realista outros cenários de colonização que poderiam ter acontecido com o nosso querido Brasilzão. Não é só pegar um país aleatório e vambora. Eu quero fazer de forma realista. E para fazermos dessa maneira, a gente precisa entender alguns eventos que realmente aconteceram na vida real e que culminaram para que nós fôssemos da maneira que nós somos hoje. E o principal desses eventos é o Tratado de Tordesilhas. Quando a gente olha ao nosso redor, aqui no mapa da América Latina, fica uma coisa muito clara. A Espanha colonizou geral. E você nunca se... Peraí. Latina... Ó, tem erro aqui.
Aqui não era português. Três aqui não eram portugueses, tá? Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Não, nunca foram de Portugal. Fica uma coisa muito clara. A Espanha... E você pode descobrir isso nas aulas de história. Clicando no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode acessar imediatamente por somente R$10,90 ao mês. Você vai acessar um conteúdo de história formado por um historiador com o intuito de te formar basicamente no currículo. Você não estava pronto para esse jabá, né? Eu também não estava pronto para ele. Então, não se esqueça de dar uma checadinha aqui do link, tá? Colonizou geral. E você nunca se perguntou Simplesmente o jabá mais Ronaldinho Gaúcho que vocês viram. por que a Espanha também não colonizou o Brasil? Bom, e a resposta são 3 palavrinhas: Tratado de Tordesilhas. Pra quem diz que eu não sei contar, o que acontece? Na época, ali pra 1497, o Papa Alexandre IV dividiu o planeta Terra em 2, basicamente, incluindo terras que já foram descobertas e terras que nem foram descobertas ainda. Metadinha foi pra Portugal e a outra metadinha foi pra Espanha. E aí surge a primeira pergunta: por que só Portugal e Espanha? O Tratado de Tordesilhas é 1494. Tem uma data errada aí. O Tratado de Tordesilhas é assinado em 1494, depois de uma disputa feita contra a Espanha, depois da deliberação da Bula Intercoetera. Se eu não me engano, em 1485, um pouquinho antes, Portugal e Espanha haviam assinado um tratado que dividia os dois mundos, o mundo em 2 meridianos, né? O norte ficaria sob o controle... As terras ao sul seriam de controle português, as terras ao norte espanhol. Foi uma divisão lá feita que serviu para fazer as feitorias de comércio no redor de África, né? Mas é isso, né? 1494 é a data do Tratado de Tordesilhas. Porque ele é uma remodelação da Bula Intercoetera, porque a Bula Intercoetera colocava que essa linha, né, esse meridiano que seria traçado para poder fazer a divisão das terras, estaria a 100 léguas a oeste da Ilha da Madeira ou dos Açores, uma das duas, eu não lembro agora. Mas aí, essas terras, elas não teriam... Portugal não ficaria com nenhuma dessas terras. Então, houve uma mobilização para que os portugueses pudessem alterar, né, o caráter do tratado. E isso é muito interessante, porque se a gente para lembrar que a América foi encontrada, né, invadida pelos europeus em 1492, isso indica que os portugueses detinham um certo conhecimento geográfico para poder, pelo menos, fazer, né, essa deliberação. Porque se tivesse assinado em 1493 a Bula Intercoetera, o Brasil seria espanhol. Cadê os outros países como França e Inglaterra? Bom, e para responder essa pergunta, nós temos que focar em uma só palavra: Papa. O Papa é o líder da Igreja Católica e as duas principais potências católicas que já estavam dando... Mano, tu vai meter uma aula de história assim de graça mesmo? Não vejo por que não. Aproveita e vira a propaganda do curso. Pelo mundo na época, que já estavam procurando as Índias, que já tinham participado da reconquista contra os muçulmanos, eram Portugal e Espanha. Então esses dois países e a igreja já estavam mais amiguinhos ali, tendo um relacionamento. Eles também, por incrível que pareça, já estavam... Mas era um relacionamento não monogâmico, tá, gente? Era uma relação não mono. Lembrar aí vocês, tá? Uma relação não mono, tá? Mais desenvolvidos que a Inglaterra, por exemplo. Que ainda estava numa treta passando do feudalismo para um governo mais centralizado. A França nem se fala. Tanto que a Inglaterra depois virou um país protestante, não católico. Então ela e também outros países que não viraram católicos, tipo a Holanda, por exemplo, foram simplesmente ignorados pelo Tratado de Tordesilhas. E, consequentemente, pelo Papa. E, obviamente, como resposta, esses países também cagaram totalmente pro Tratado de Tordesilhas. Um grande exemplo disso é que no tratado, a América do Norte e a Oceania tinha ficado pra Espanha. Mas a gente sabe que foi a Inglaterra que colonizou. Mas é num outro contexto, né? Sobretudo a colonização ali da Austrália. Então tem uma diferença contextual, assim, em relação a isso. E existe um protesto dos países contra o tratado, né? Pode parar pra olhar esse tratado e falar: pô, mas ficou muito mais vantajoso pra Espanha, cheio de território, cheio de lugarzinho interessante. Mas a resposta disso é que, como todo mundo sabe, os portugueses estavam atrás das Índias, não estavam atrás das Américas. Nem tinham tanta certeza assim se as Américas realmente existiam. Inclusive, depois de um tempo, teve um outro tratado e as Índias ficaram com Portugal. E foi aí que eles começaram a ter um grande contato com a Ásia, por exemplo. No século XVI, eles praticamente dominaram o Japão. Tinha um monte de portugueses que eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu conto a história inteira do Japão. Então, se você quiser ver, já clica aí. Mas, voltando ao tema, a maneira mais fácil de imaginar um Brasil sendo colonizado pela Espanha é pensando que se no Tratado de Tordesilhas o Brasil tivesse ficado pra Espanha. Se o Papa tivesse mexido uns pauzinhos ali... Aqui, só para poder contextualizar, existe uma disputa por parte dos países em relação à decisão do Tratado de Tordesilhas, né? Inclusive o rei da França, era Felipe, não vou lembrar agora o nome do rei da França, mas ele vai
alegar que ele também queria ter acesso ao testamento de Adão para verificar quem deliberou a divisão das terras da forma como elas foram divididas. Então isso vai acabar causando nos territórios americanos incursões estrangeiras com uma certa frequência. Mas eu acho que ele vai falar disso mais pra frente. Eu imagino, né? Agora o Brasil faz parte da Espanha. Bom, a primeira coisa que obviamente mudaria é que nós falaríamos espanhol, o que poderia ser uma melhora significativa na nossa língua. O espanhol é a quarta língua mais falada do mundo, com 530 milhões. Por que melhor é significativo? O espanhol é melhor? Ele é mais legal? De falantes. Ele é muito mais amante mesmo, né? Porque você só chega aqui no ouvidinho dele, chega aqui, ó, e fala assim: Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos pronto para dar un beso. Tenemos que hacer un amor muy caliente. Ay, 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 chico. Te quieres mucho. Pô, quem que aparece em propaganda de perfume? É o Antônio Bandeiras, né? Imagina um homem latino daquele, né? Como se a gente não fosse. Um homem latino, né? Aquele cabelo meio comprido, aquele peito meio cabeludo. Vira e fala. Porque é isso que dá pra ouvir em propaganda de perfume. Imagem em preto e branco, né? Praia, alguma coisa. Pessoa levantando. Cachorro. E aí aparece. Vai Paco Rabanne. Aí tem o nome do perfume que dá pra entender. Ele fala. Exatamente. Miopia. Porra, grande perfume miopia, hein? Esse daí é pros de verdade. Esse daí é pros de real, hein? Se o Brasil começasse a falar espanhol, nós iríamos para terceiro lugar, com mais de 750... Porra, não, exatamente. Na edição aí faltou o pontinho. Milhões de falantes. Isso facilitaria o nosso comércio e o contato com o resto do mundo, principalmente com os outros países da América Latina. A gente fala português, nós ficamos meio argentino de um lado, brasileiro do outro. Agora, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha, talvez o ponto mais marcante da colonização... Bom que tá um freestyle total de análise sociológica, né? Se o português não tivesse sido mantido... Pô, dificuldade de comunicação, pô, é verdade. Os presidentes do Brasil não falam espanhol, portanto eles não sentam à mesa com os espanhóis, ou com os argentinos, ou com os colombianos, ou com os mexicanos, né? Não é como se existisse um negocinho chamado tradutor, né? Que foi manter o... Não temos contato com a América Latina, graças a Deus. Unificar. Se fosse a Espanha, não tem como saber ao certo, mas a gente aqui teria pelo menos uns 4, 5, 6, às vezes 14 países diferentes dentro desse território. As divisões da América Latina em si poderiam ser muito diferentes do que elas realmente são. Às vezes a Argentina poderia ter conquistado ali o sul do Brasil e o Uruguai, a região norte poderia ter ficado com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela. Porra, que é mais nada não, né? Caralho, é terra pra porra, né? Agora, um processo que provavelmente seria muito parecido com o dos portugueses é a destruição total dos povos indígenas. E eu acredito, inclusive, que a maneira que a Espanha fez foi muito mais escrota do que Portugal fez. E assim, bem logo aqui no início, já vou deixar claro que nenhuma potência deixaria os índios em paz. Talvez aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no México, onde as doenças e o contato com o branco devastou totalmente a população indígena. Outro processo que possivelmente iria acontecer da mesma maneira é a escravidão. E um dos maiores exemplos para isso é a quantidade de recursos naturais que nós temos aqui no nosso país. Imagina você chegando aqui no Brasil e lá em 1500, você... Não, um comentário breve sobre o lance da conquista. A unidade territorial brasileira, ela foi mantida sob muito esforço, né? Até existia a perspectiva da formação de outros grandes países, né? Até no próprio sonho bolivariano, né? Do Simão Bolívar, de formar... Ele chegou a formar, né? A Gran Colômbia, que era a constituição de Equador, Colômbia, Venezuela e o Panamá. Era para formar um grande país, né? Mas não rolou. Você dá logo de cara com uma natureza incrível, intocada. Você só vê árvore, animal, esse tipo de coisa. Você não vê logo de cara uma jazida de ouro cabulosa. Os portugueses descobriram o ouro no Brasil muito tempo depois da colonização. Então logo de cara você imagina que a melhor maneira de fazer aquela colônia ter sucesso é explorando os recursos naturais daí. E isso aconteceria inclusive com a própria Inglaterra, que muita gente... Não, mas a cana-de-açúcar não é um recurso natural do Brasil. Cana-de-açúcar não é natural do Brasil. Cana-de-açúcar se não me engano, é árabe, é indiana, né? Asiática. A exploração dos recursos não são de recursos naturais do Brasil, né? Recursos vindos de fora, né? Implementados de fora. Então, acho que isso também demonstra muito
a capacidade que a colonização portuguesa vai ter de fazer um processo de adaptação do território brasileiro às suas necessidades de um projeto colonial, né? Baseado no latifúndio, baseado na cana, baseado nessa perspectiva. O Brasil era um bom lugar para plantar. A gente acha que chegou nos Estados Unidos pra... Não, aqui a gente vai cuidar daqui, não foi muito bem assim. Mas eu vou explicar. Gente, a diferença de termos idiomáticos entre os países hispano-americanos é enorme por várias razões, incluindo as línguas indígenas de cada região. A explicação dele não faz sentido. Eu também acho que não faz, não. Sobretudo porque se a gente parar pra pensar bem analiticamente, cada região fala um português diferente, né? Não existe um português, existem várias línguas portuguesas, né? Que se exprimem a partir das suas particularidades, a partir dos seus sotaques, a partir dos seus vocabulários, a partir das suas expressões. Fora as próprias palavras, né? Que a gente tem muito de influência das línguas indígenas no português, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Tem bunda, cafuné, fofoca. Fofoca, será? Fofoca parece, né? Não, mas exatamente, né? Cafungada. Cafungada é muito bom, né? Cafungada aqui, né? Dengo, maracujá. Vamos lá, solta. Mandioca, borocochô, borogodó, balacobaco, chamego, calabreso eu acho que não. Ibirapuera, bunda, já falou. Cheiro, aipim, pandeclai? Acho que não. Não vou ler isso de Game Boy. Proibido para menos 18. Tapioca, maracatu, anhangabaú, catucada, jabaquara, tucuruvi, tucupi, algodão. As palavras com algodão. De origem árabe, aí eu não posso afirmar. Tatuapé, Guaianazes, né? Itaú é foda, né? Que merda. Almoçar? Amassar. Isso mais pra frente. E óbvio Presta atenção aqui, chat. Vamos. que esse processo de escravidão tem consequências históricas terríveis pra qualquer país que seja. Países que sofreram. Mais ou menos, hein? Eu conheço aí a Inglaterra, que tá muito bem obrigada, em França, muito bem A obrigado. escravidão tem normalmente um IDH menor do que de países que não sofreram com a escravidão. As ilhas caribenhas, o Haiti, o Brasil e até mesmo os próprios Estados Unidos, em alguns estados deles, sofreram e sofrem ainda com esse processo. Os estados do sul dos Estados Unidos, que passaram por um processo de segregação racial muito maior, têm um IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, muito menor do que o dos estados do norte. Bom, e de recomendação eu vou deixar... Pô, mas aí ele colocou os estados do norte como o meio oeste. Nem pra colocar os estados de cima da costa leste. Deixar aqui pra vocês o livro Veias Abertas da América Latina. Boa literatura. É um livro que vai falar muito sobre esse processo exploratório, tanto da América do Sul quanto do Brasil. Então fica aí a recomendação pra caso você tenha interesse. Tá, chegou o momento da gente falar... Mas, né, é aquela coisa. Faltou aquela explicaçãozinha, que eu acho que seria muito propícia, né? Do desenvolvimento econômico relacionado a menor de IDH, das regiões escravocratas e tudo mais, né? Faltou essa parte. Dela, a França. A maneira mais provável que a França colonizaria o Brasil seria a partir do Rio de Janeiro. Depois de mais ou menos uns 50 anos que Portugal chegou aqui, a França tentou abocanhar um pedacinho desse grande bolo chamado Brasil. Entre 1555 e 1570, a Baía do Rio de Janeiro, que na época se chamava Baía de Guanabara, foi conquistada pelos franceses. No mundo real, eles até foram derrotados depois na Batalha do Cabo Frio, mas vamos imaginar que eles venceram a batalha e conseguiram expulsar os portugueses do Brasil. A maneira mais... Inclusive, curiosidade, os franceses se aliaram com um grupo de nações indígenas que se uniram sob a Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios. Era basicamente uma liga indígena para se defender dos ataques portugueses. Tem isso. É fácil de imaginar um Brasil colonizado pela França. Agora, será que ele vai falar de equinocial? Não. É analisar os países que foram colonizados pela França. E que é, assim, basicamente uma região do Canadá, o Quebec, que é tá ligado, um bagulho meio... O Haiti, que foi horrível, sangrento, devastador, e até hoje eles têm a Guiana, né? A Guiana francesa aqui do nosso lado do território, que poderia fazer parte do Brasil, caso a gente fosse colonizado pela França. O processo que aconteceu nas colônias francesas ao redor do mundo foi muito parecido com o que rolou no Nordeste brasileiro. Ou seja, muita cana-de-açúcar e muita escravidão. O que eu quero dizer com isso é que caso o Brasil fosse colonizado pela França, provavelmente seria até pior do que foi com Portugal. Primeiro que nós teríamos uma diferença muito maior com os nossos países vizinhos quanto à língua. Outra coisa que seria diferente é que o Brasil provavelmente não se chamaria Brasil, se chamaria Antártica ou França Antártica, porque era assim que era chamada a região ali do Rio de Janeiro pelos franceses. Agora sim, a gente precisa falar sobre um assunto muito sério. Banho! Irmão, uma coisa é você não tomar banho ali no friozinho da Europa, aquele climinha que você nem sua direita suave, tranquilinho, gostosinho. Agora, esse hábito de não tomar banho não se encaixa com o Brasil. Irmão,
Não, Rio de Janeiro, 35 graus de noite, não tem a menor condição. Mas assim, da mesma forma que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar banho, eles poderiam ensinar os franceses. Agora, se a gente fosse pensar que o Agora, tô tentando entender, né? Grande informação. desenvolvimento do nosso país começaria pelo Rio de Janeiro, seria difícil imaginar que a gente fosse adentrar tanto assim. O cheirinho de Gilberto Freire no ar quando fala que poderia ser pior se não fosse a colonização portuguesa? Um pouquinho, né? É meramente especulativo, né? No resto do país. Então, muito provavelmente, a gente não teria esse país gigantesco que a gente tem. Beleza, agora uma parte maneira da história que poderia acontecer caso o Brasil fosse colonizado pela França é que a gente poderia desenvolver de uma forma diferente. E o nome desse desenvolvimento é Descolonialismo, né? Napoleão Bonaparte. Pra você que sabe sobre história, sabe que ele viveu muito depois de 1500. Ele foi realmente fazer sucesso depois de 1700 e tanto, lá pro final de 1700. Tudo isso por conta da Revolução Francesa, e é nesse ponto que eu quero chegar. No final desse conflito... Pô, aí é ruim, o cara pegou duas imagens que não são da Revolução Francesa, nenhuma das duas. A primeira é a Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix, de 1830, e a segunda é dos Levantes de, acho que de 30 ou 48, uma das duas. Muito bom, pô. Da Revolução Francesa, a coroa teve que fugir do país. E caso o Brasil fosse uma colônia, é muito provável que eles viessem pra cá. Assim, nossa, essa informação aí foi 100% from the ass. Mas é isso, o Luís XVI não foi pra Guiana, né? Não foi pra outra colônia, ele ficou na França, porque o que importava era o território francês, tá ligado? Tipo, a gente não pode achar que o bagulho que vai ser, né, vai ser um espelho, né, com alterações específicas daquele evento, né? Tipo, da mesma maneira como o Dom João VI veio pro Brasil, Luís XVI viria pro Brasil? Não, nada conclui isso, né? Acho meio ruim esse tipo de coisa, sabe? Fica um lance meio especulativo, parece até um pouco de desinformação. Se não fossem capturados e decapitados antes. Isso aí, vamos ignorar isso aí. Isso basicamente aconteceu com a coroa portuguesa, só que no lugar de Dom Pedro I seria Luís XIV. No final seria 16. A mesma coisa? Seria, mas, pô... Não seria a mesma coisa não, pô. Não é porque um é rei e o outro é rei que seria a mesma coisa. Não, pô. Essa contraposição mecânica ela é muito problemática. Eu acho ela bastante problemática, assim. Pra gente poder debater o ponto de vista, porque ele falou da França Antártica. Mas ele não falou da França equinocial. Não falou da tentativa de controle da região norte do Brasil. Da invasão do Maranhão. Do que hoje é o Maranhão. Foi uma invasão que também provocou o conflito e, inclusive, a criação do estado do Grão-Pará e do Maranhão. Não sei se chegou a ser a criação anterior, mas era uma área que estava subordinada diretamente a Lisboa. Em um contato direto com as companhias metropolitanas de comércio e tal. É uma área que não se fala, né? Inclusive, São Luís tem esse nome porque os franceses que invadiram e conseguiram estabelecer uma base ali naquela região vão chamar aquela cidade de São Luís em homenagem a São Luís. Acho que é Luís XII. Foi rei francês canonizado pela Igreja Católica. São Luís tem nome de São Luís por causa de um rei francês. Por causa do Luís XII. É um RPG de monarquia. Deixa eu fazer um vídeo aqui pra você que quer entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Eu deixo de recomendação aqui o livro 1789, O Surgimento da Revolução Francesa, de George Lefebvre. Nome complicado, mas tá aí. Lefebvre. Bom historiador da primeira geração da Escola dos Annales. Recomendação. Chegou a hora... Não, acho que eu tô confundindo com Lucien Febvre. Lucien Febvre, da primeira geração. De falar deles, a Holanda. O primeiro ponto a se observar é que se isso acontecesse, a Holanda finalmente teria uma Copa do Mundo de nada Holanda. O segundo ponto a se observar é que todo esse processo é verdade. Começaria por Pernambuco, mais precisamente na cidade de Recife, que já teve uma colônia neerlandesa entre 1630 e 1654. Essa que foi comandada por João Maurício de Nassau, que provavelmente poderia ter sido o primeiro grande líder do Brasil. Então, mais uma vez, vamos imaginar que... É Países Baixos, né? Certo? É Netherlands. Mas tudo mais, né? Eles conseguiram chegar pelo Nordeste e tirar os portugueses do resto do Brasil. Uma coisa conflituosa nesse processo da Holanda dominar o Brasil é que eles não tinham gente suficiente, o que ocasionaria com um processo parecido com Portugal. Basicamente, mais uma vez, nós abriríamos nosso país para os imigrantes. Muitos italianos, muitos japoneses e muitos africanos. Nossa, o quê? Não, pô! Não! Essa imigração europeia que a gente vai observar é um fenômeno do final do 19, do meio para o final do 19. Não é dessa época, isso não aconteceria com essa abertura. Sobretudo porque a forma como o Brasil neerlandês, né, a Nova Holanda vai ser articulada e
e pensada é como uma colônia de exploração. É como uma colônia para poder viabilizar a produção do açúcar, o tráfico de escravizados. Imigrante africano, ele tá querendo dizer as pessoas que foram escravizadas e trazidas à força pro Brasil? Porque se for esse hoje de comparação, é muito problemático, pô. Os africanos que vêm pro Brasil não são imigrantes, são cativos, são prisioneiros, são mercadorias. Eles não estão vindo porque eles querem, eles estão vindo porque eles são obrigados. Nossa, cara, que isso? Não, pô, não. Provavelmente. Dessa forma, Natal se tornaria a nova Amsterdã. E, consequentemente, lá acabaria rolando o solto baseado. Mano, é uma realidade no país, não tem como, vai ser uma realidade na colônia. Não vai nada, pô. Vai nada. Pensa não. Não é porque... Tipo, a colônia, ela tá sob legislação francesa. A França a colônia. É porque eu pensei na Guiana Francesa. A Guiana Francesa tá sob legislação francesa. O povo da Guiana Francesa não tem nem o direito de decidir sobre essas questões. Tá ligado? Sobre várias questões, né? Não dá pra saber se vai ter o mesmo status de cidadania. Por exemplo, tem uma ilha chamada Bonaire, um lugar no meio do Caribe, que é uma posse holandesa e que tá passando por um processo de genocídio. Populacional. Não por morte, assim, né? Por matança, mas porque eles estão criando condições para promover um processo migratório de holandeses na ilha para tentar substituir a população da ilha. Os nativos mesmo. Tá acontecendo. Eu conheci um cara do movimento que tenta explicitar, né, essa demanda ano passado. Esse ano em Cuba. Esse ano. Não, Suriname eu acho que é Suriname eu acho que é independente. Suriname é independente. A Guiana Francesa que é... Um ponto importante de se observar é que na vida real a Holanda teve uma grande influência no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Nova Amsterdã era o nome da capital da colônia que originou Nova York. Então quando eu disse que Natal seria a Nova Amsterdã, eu tava falando sério. E o nosso país provavelmente seria muito influenciado por isso. A Bolsa de Valores global poderia estar de casa nova. Nossa senhora. Imagina. Não, pô. Não poderia, não. Não poderia, tipo, são condições de desenvolvimento completamente distintas, né? O Brasil, sobre a Nova Holanda, seria uma colônia de exploração, tá ligado? Igual todas as outras, igual todas as Antilhas. É um puta salto lógico. Não, beleza, a Bolsa de Valores de Nova York poderia estar no Brasil. E aí a gente não teria mais o SUS, né? Aí fodeu. Assim, sem brincadeira, eu tô falando sério mesmo agora, peraí, expressão de sério. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, nós muito provavelmente seríamos igual ao Suriname. Mas vamos falar de coisa boa. Se esse processo acontecesse, uma coisa de boa que a Holanda traria pro Brasil é a tolerância religiosa. Isso porque uma parte ali dos Países Baixos foi... Tolerância religiosa com as religiões de matriz da cristandade. Tolerância com as religiões da cristandade. Do protestantismo, até da atuação dos judeus, né? Que na Holanda também tinha uma certa liberdade de atuação, de vida e tal, né? Pra lembrar. Foram uma república que passaram pela famosa Guerra dos 30 anos. E vocês lembram, no início eu falei que Portugal teve uma grande influência da igreja para conseguir conquistar o Brasil. Então, desde que nós somos um país, nosso estado tá totalmente atrelado à igreja. Mas foram os holandeses que trouxeram a primeira sinagoga pro Brasil, que trouxeram os protestantes, que trouxeram os judeus. Então, sim, seria um ótimo ponto, uma ótima coisa que poderia acontecer. E se você quer entender melhor essa ligação entre o desenvolvimento do capitalismo e o protestantismo, fica aí o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mais ou menos. Que mostram vários motivos para os Estados Unidos conseguirem ser essa potência do capitalismo que temos hoje. Tudo graças à liberdade religiosa nas 13 colônias. Mas, tudo graças à liberdade religiosa é foda, né? Tudo graças à liberdade religiosa. Os eixos de triângulo comercial, não? O lance da circulação maior das mercadorias que existiam do norte, né? Não. Pô, complicado, né? Complicado. Muito freestyle. Freestyle demais. Assim, aproveitando que estamos falando de Estados Unidos, chegou o grande momento de falar: e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? A gente ia virar a Jamaica, né? A gente ia virar um país explorado pra caralho, pobre pra caralho. E é isso, né? Muito fácil a gente achar que se o Brasil fosse colonizado também tô fazendo generalizações e tal, mas a chance é muito... pela Inglaterra, seria tudo muito fácil, tudo muito bom, vidinha tranquila. Mas vamos com calma, vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos. Muitas vezes nós temos a ideia de que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos e falou que vai cuidar daquele território, que vai tratar bem, como que eles são bons colonizadores. Mas na verdade não foi muito bem assim. Somente uma pequena parte dos ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as Américas tinham realmente o interesse de ficar lá e de cuidar de lá. E essas pessoas eram os
os puritanos, que eram assim pessoas de classe mais periférica da Inglaterra e que buscavam um lugar melhor para se viver, e os Estados Unidos foram a única chance que eles tinham. E na verdade fugindo de muita perseguição religiosa, né? Porque existe uma perseguição constante a todas as religiões que vão ser contrárias depois do ato de supremacia do Henrique VIII, né? Então você tem primeiro Henrique VIII, que cria o anglicanismo, e aí depois você troca para Maria I de Tudor, né? A Bloody Mary, que era extremamente católica. Depois você joga para Elizabeth I, que era a filha dele com a Ana Bolena, que é protestante, e aí vai conseguir consolidar a Era de Ouro, né? A grande expansão e tal. Depois você tem a recuperação Stuart, né? Você tem a retomada Stuart, católica também. E aí depois você tem a Guerra Civil Inglesa e tudo mais, né? A gente teria mais calvos, com certeza, mais calvos. Sim, Bloody Mary igual a bebida. Ela não era um copo de vodka com suco de tomate, né? Mas, enfim. Tiveram. Por isso eles chegaram lá e falaram, bom, agora isso aqui é minha casa, não tem mais outro lugar pra ir. Enquanto a maioria dos ingleses só queria chegar lá, cuidar lá, tem que fazer o que tem que fazer e vazar de volta pra Inglaterra. Sim, a família Stuart era escocesa. Eles nem cogitavam a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Eu sou um inglês, eu vou viver nas Américas. Então foram os puritanos que foram da Inglaterra para os Estados Unidos que fizeram essa diferença na colonização. Só para poder esclarecer, muitos puritanos eram ingleses, né? Tipo, não é essa separação entre puritanos versus ingleses, ela tá incorreta, né? Ingleses é nacionalidade, puritano é religião. Bom, beleza. A partir disso podemos começar. O Brasil é descoberto por Cristóvão Colombo, não por Pedro Álvares Cabral. O que é bem provável, né? Porque a Inglaterra... E? O Brasil é descoberto por Cristóvão Colombo, não por Pedro Álvares Cabral. O que é bem provável, né? Porque a Inglaterra é ali do lado dos Estados Unidos. A gente ia quebrar totalmente o regime dos ventos, que basicamente nunca trariam os ingleses pra costa do Brasil. Mas tudo bem, não vou ser chato desse ponto. Ah, por alguma magia, Deus quis, ó, estalou o dedo, tá lá, inglês no Brasil. Primeiro ponto é que nós não teríamos as capitanias hereditárias. Provavelmente seriam as 13 colônias, seriam aqui, ou melhor, as 14 colônias. Porque foram 14 capitanias, são 14 colônias. Pô, não, a divisão em 13 colônias acontece justamente por uma percepção territorial, né? Tipo, de como fazer a administração desses locais, né? Sobretudo porque o norte é uma região extremamente temperada, né? O clima ruim para você produzir algo de muita escala, né? De produtos tropicais, de alto valor comercial, mercantilismo, etc, etc, né? Tem essa dificuldade. A verdade é que a gente teria sorte se o Brasil fosse tratado como os Estados Unidos. Era bem mais provável que esse processo fosse mais ou menos parecido com o que rolou na Austrália, onde eles jogavam um monte de preso lá e depois que esses presos cumprissem sua sentença, eles ganhavam um pedaço de terra. Não é uma coisa tão ruim porque cria ali um senso de casa, mesmo que de forma forçada. O senso de casa formado por uma comunidade prisional, meu Deus. Tem uma terra aqui, agora eu vou cuidar disso aqui, né? Fazer o que eu vou deixar aí, a gente também poderia ter um processo parecido com o que foi com a Índia, né? E aí é mais not stonks. Mas beleza, né? Um exercício de imaginação. Vamos pensar que tudo deu certo. A primeira coisa que obviamente mudaria a nossa língua, e falar inglês seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil. A gente ia ser um país muito mais globalizado, muito mais integrado às cadeias globais de valor. Nossa, que papinho, hein? Puta merda. Vários países aí que foram ex-colônias da África, ex-colônias da Inglaterra na África falam inglês, né? A Índia fala inglês pra caralho. A Jamaica fala inglês. Tudo desse certo. Como assim se tudo desse certo, pô? Como assim? Como assim dá certo? O Brasil deu certo, colonizar Portugal, né? Deu certo pros latifundiários, pra nobreza, pros colonizadores, deu certo. Pros escravizados que não deu certo, pros pobres que não deu certo, pros trabalhadores não deu certo. Porra, bem ruim, hein? Nossa. A coisa que seria aderida é o sistema de colonização inglês, onde as terras pertenciam aos colonos e não ao rei, que nunca tinha pisado. Não necessariamente, né? Não. Essa operação não acontece em todos os lugares, nas mesmas colônias, em todos os locais, pô. Não é assim. Não é assim. O regime que vai ter de colonização, por exemplo, da ilha de Cuba pela Espanha, vai ser diferente da forma administrativa como a colonização vai ser feita no Vice-Reino da Prata. Cuba, se eu não me engano, é um protetorado, uma capitania geral. Está diretamente subordinada à coroa. Acho que era isso, tá ligado? Isso muda todo o aspecto das relações que são construídas ali. No país. Ou seja, o colono, o dono da terra, trabalhava para ele mesmo e ficava com os lucros daquela terra. Pagava um impostinho, mas ficava com os lucros para ele. E obviamente esse sistema faz com que o desenvolvimento prospere. Outra coisa que mudou a história dos Estados Unidos e que poderia mudar a nossa história também é a conquista do Oeste. Mano, ele não vai meter essa, velho. Pô, ele não vai meter essa. Ele não vai meter a conquista do Oeste como um fator positivo. Meu Deus. Tô com medo de dar play.
Vamos assistir. Talvez eu esteja queimando a língua. E posteriormente ficou conhecido como o Velho Oeste, onde os povos do leste foram conquistando tudo do oeste. Vai. Foi destruindo o índio, foi pegando território de espanhol. Então assim, a gente poderia também fazer a mesma coisa. Da mesma forma, destruindo o índio e pegando o território de espanhol. Com a ajuda da Inglaterra, a gente poderia ir pegando o território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, às vezes até do Chile, e conquistar de costa a costa, o que nos daria uma grande vantagem por termos acesso aos dois oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. E isso ia ajudar muito no comércio mundial, principalmente com a Ásia. A gente ia conseguir ter uma relação muito maior com a China e com o Japão, por exemplo. Obviamente a escravidão também ia acontecer e o processo de imigração também. Mas uma coisa que é pouco falada é que antes de Inglaterra, Portugal, Espanha... Considerações. Vamos lá. A conquista do Oeste não foi uma atividade mobilizada pela Inglaterra, tá? Beleza? O processo de conquista dos territórios a oeste das 13 colônias, ou seja, do leste para o oeste, foi um processo que se deu por uma multiplicidade de formas. Primeiro, a gente tem a expansão via bélica, na verdade via compra. A Louisiana, o território, o meio ali dos Estados Unidos até Nova Orleans, a Dakota até Nova Orleans, era francês. E vai ser comprado do Napoleão, porque é com esse dinheiro que o Napoleão vai financiar as guerras revolucionárias, as guerras de expansão, as guerras napoleônicas, né? Com essa grana. Você tem, além disso, conquistas bélicas. Então você tem, por exemplo, a Guerra do Álamo, a guerra que os Estados Unidos entram contra o México e vai dominar uma parte gigantesca ali, que vai da Califórnia até o Texas de território, e que era mexicano. Você tem a compra dos territórios, se não me engano, o Oregon foi comprado da Inglaterra também. Tem mais uns outros, E a Flórida foi comprada pela Inglaterra também, da Espanha. Foi comprada ou conquistada via guerra? Não, comprada. Porque a Flórida foi comprada mesmo. O Alasca foi comprado da Rússia. Porra, mano, ruim assim, né? E é um processo pós-independência. E é um processo que vai ter essa expansão territorial que vai ser feita também, porque aí essa é uma outra questão. Como que eles poderiam criar uma legitimidade para poder se expandir a oeste? Como eles fariam os colonos, né? Como eles fariam a ocupação territorial para poder fazer essa expansão? E aí, em 1854, se eu não me engano, é assinado o Homestead Act. O Homestead Act era basicamente uma lei que vai criar uma certa reforma agrária nos Estados Unidos, uma reforma agrária parcelária. Ou seja, o governo americano vai vender títulos de propriedade dessas terras a oeste para os colonos ocuparem aquelas terras e aí garantir a ocupação daquele espaço territorial. Isso vai ser uma forma também que vai acabar viabilizando as guerras contra os povos, as nações indígenas, que vão ser dizimadas nesse processo, vão ser exterminadas nesse processo. Tanto que a forma como a cultura indígena existe lá, a gente ouve muito menos falar, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Porque tem um processo de extermínio, portanto, de resistência desses povos muito maior. Muito maior. Para vocês ficarem com um exemplo de comparação categórico, que aí o companheiro, o querido, disse, teríamos feito a conquista do Oeste, né? Isso foi feito na Argentina. A chamada Campanha do Deserto. Na presidência se não me engano, do José Sarmiento, que copia o modelo de conquista do Oeste, da expansão militarizada. O governo do José Sarmiento vai exterminar os povos indígenas da Argentina. Então isso foi feito, né? Isso foi feito. Outra civilização já tinha... É muito ruim, né? Porque é um processo de simplificação muito complicado. Muita gente assiste, pô. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. 732 mil visualizações, mais de 1 milhão de inscritos. E, pô, não acho que seja canalice, tá ligado? Não acho que seja, enfim, né, revisionismo, nem nada disso. Ele não tá passando um pano. Simplificação, né? Um roteirinho mal feito, informações muito conflitantes, muito complicadas, né? Tinha chegado nas... É irresponsável. América, antes de todos esses daí. E eu estou falando dos vikings. Mas isso foi... É muito difícil imaginar os vikings chegando na América. Você tem alguns registros, né, de vikings chegando no norte do Canadá, não sei se na costa leste, mas no Canadá você tem uma brisa assim. Mas vamos lá. Quando eu disse que eles chegaram na América, eles na verdade chegaram ali ao norte do Canadá. Chegaram lá, deram uma volta, deram uma analisada e foram embora. Mas aí vamos imaginar, né? Eles chegaram no Canadá, falaram, que lugar estranho, pô. Aí foi descer nos Estados Unidos, México, não, foi descer. Brasil, tô no Brasil. Bom, a primeira coisa que
Não, ia ser tranquilo, né? A primeira coisa que eles iam passar era um calor do caralho, né? Eles iam chegar com a segunda série Vikings, né? Com aqueles casacão de pele descendo ali o Equador, os moleques, caralho, cachoeira! Que calor da porra, hein? Porra! Quente pra caralho! Seria péssimo é o nosso idioma, que seria um idioma dos países nórdicos, ou um norueguês, ou um dinamarquês, às vezes um sueco. Eu acho que dificilmente seria melhor do que falar nosso bom e velho português. Ponto positivo é que todo mundo teria uma barba legal e a gente provavelmente teria uma marinha muito mais desenvolvida. Pô, os Vikings estão nessa época construindo casa de palha, velho. Tá ligado? Ia rolar um X1 cabuloso entre indígena e viking, e eu acho que os milhões de indígenas que já tinham no Brasil provavelmente iam tancar de forma cabulosa os vikings. Difícil dizer, né? Os Vikings poderiam ter gripe, essas doenças também. Enfim, com isso é fácil a gente parar pra pensar e analisar o que teria acontecido se ninguém tivesse colonizado Não, o cara comunica bem demais, pô. É um ótimo comunicador. Acho que precisa dar uma força nesse roteiro aí. o Brasil. Bom, essa ideia foge totalmente da proposta inicial do vídeo. Muito provavelmente isso seria impossível de acontecer e alguém em algum momento ia colonizar o Brasil. Mas vamos imaginar, provavelmente nós não teríamos desenvolvido tanto se a gente não Pô, Tinoco, você precisa... Ó, vou te mandar a moral. Vou te mandar um recadinho aqui na moral. Você precisa revisar quem tá fazendo teus roteiros. Essa pessoa precisa dar uma conversadinha no RH, viu? Porque é bastante bosta, viu? Bastante bosta. Porque essa perspectiva mesmo de desenvolvimento ela é muito complicada, né? Bem complicada. Tipo, a gente não teria se desenvolvido bastante? Não, pô. Não. Tá ligado? Complexo. tivesse esse contato com o povo branco, se a gente não tivesse sido obrigado a aceitar a cultura europeia, nós provavelmente estaríamos ainda no meio do mato brincando de arco e flecha e pescando. Então, enfim, bem difícil de acontecer. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Falas problemáticas, né? Pra dizer o mínimo. Acho que é inocência. Só mau preparo. Não acho que é sacanagem, não. Não acho que é o puro suco da escola histórica revisionista e reacionária, tá ligado? Não é isso, não. É só... Não me parece. Não me parece, né? Não sei. Mas enfim. E a dica pra ti, pô, meu querido. Dá uma olhadinha. Dá uma revisada nessa forma de fazer o roteiro. Um aconselhamento aí do camarada historiador. Nós, hein?